E voltamos com a programação e prontos, né? Como eu havia dito, que hoje falaríamos de um tema bastante fundamental. Perfil de uma mulher que transforma, mulheres que optam em inspirar outras mulheres, mulheres que não se calam em falar, em mudar a vida de outras. E hoje, quem nos vai falar sobre algumas dicas de como transformar outras mulheres é a nossa convidada, ela é palestrante, é obreira da casa do Senhor, até obreira da casa do Senhor. Ela que é Maria Kiala Garcia. Maria Kiala, seja bem-vinda à TV Juclomesso. É uma honra tê-la aqui. A primeira obreira que o senhor decidiu trazer aqui em 2026 e nos anos anteriores também. A primeira, veja trazer aqui as bênçãos do Pai, saiu da igreja diretamente para aqui da TV Juclomesso. Muito obrigada por teres vindo aqui na nossa casa. É um prazer. Esse é um tema que será abordado aqui. Eu gostava de saber, a dona Garcia, o que é que se deve ser feito para ser uma mulher que inspira as outras, uma vez que vivemos numa sociedade em que algumas mulheres são totalmente competidoras, né? Realmente, o perfil da mulher que transforma e que inspira. Primeiro eu queria dizer, quando estamos a falar do perfil dessa mulher, estamos a falar das qualidades, estamos a falar de um conjunto de características que essa mulher acarreta no estilo de vida. E esse estilo de vida, essas características que faz com que as outras mulheres se sintam inspiradas e moldadas. Nós não podemos conseguir, agora vou responder a pergunta, inspirar outras mulheres simplesmente em palavras. Porque muita gente fala aquilo que elas não sabem. Quer dizer, o chamado moralistas sem moral, né? Quando nós falamos de algo que não encontra-se em nós, automaticamente alguém que poderia nos seguir ou se sentir inspirada a fazer aquilo, para de fazer aquilo. Para nos inspirar outras mulheres, nós devemos ser exemplo. Devemos falar e fazer. Melhor do que falar é fazer. Quando encontra o nosso caráter bem alinhado, dos tipos de mulheres que inspiram e transformam outras vidas, então as outras mulheres se sentem inspiradas também. Uma das maneiras para nós inspirar outras mulheres é nós sermos exemplo no que nós falamos, fazermos exemplo. Que muitas vezes não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Porque existem pessoas, mulheres nesse caso, né? Vamos aqui falar de mulheres, que dizem, por exemplo, olha, tu não podes fazer isso, mas façam. Sim, existem mulheres que falam e não fazem. E essas mulheres que falam e não fazem, essas não inspiram e não transformam a vida. Porque nós só damos aquilo que nós temos. Se você não tiver vida, não tem como você comunicar. Nem que você queira fazer alguma coisa, não tem como. A Bíblia menciona que antes de nós tirarmos a mela no olho do outro, primeiro devemos tirar a nossa. Isso significa o quê? Olha, sem nós percebemos, os que conhecem a Bíblia, os que não conhecem a Bíblia, fazem essa prática, vivem isso. Se você dizer a alguém, olha, tira a tua ramela, deixa tirar esta tua. Diretamente, você, sem ninguém te falar, tira, você vai querer tirar. Exatamente. Tira a tua ramela, olha, está aqui, você também de uma vez aproveita e tirar a tua. Se você não tirar a tua, não tem como você tirar de outra pessoa. É por isso que muitas mulheres, quando nós damos conselho a elas, depois falam, você sozinha tem, não fazes aquilo, estás a me falar para mim fazer o que você não faz, automaticamente você não inspira uma outra pessoa a fazer. Então, para você inspirar, você deve fazer. Por isso que a mulher inspiradora, a mulher que transforma ou transformada, é uma mulher que tem Deus. Já agora, tens um consultório? De momento não. De momento não, mas tens recebido algumas mulheres a pedirem apelos sobre as suas vidas e tudo mais? Sim, recebo em várias áreas da vida, tanto social, sentimental, acadêmica, espiritual. Tenho recebido sim. Pela graça do Senhor, temos ajudado na medida da graça que Deus colocou em nós para podermos orientar essas pessoas.
E na medida que nós orientamos essas pessoas, procuramos ser exemplo daquilo que nós orientamos. Yeah. Falar e não fazer não transforma ninguém. E quais são as pessoas que mais tens recebido? Senhoras, jovens, porque tem-se dito que jovens atualmente, jovens raparigas, né, não escutam conselhos. Será que isso é verdade mesmo? O que eu tenho recebido muito são jovens, tu falar jovem, uma percentagem máxima jovem, mas também tenho recebido mais, porque já tive momentos que palestrei em igrejas, né? Na obra feminina, onde tive mais e tudo. É aquela você terminar e depois ver que perguntar, olá pastora, eu e meu marido não falamos, não sei mais quanto, dar aquela orientação e tudo. E temos ajudado sim, mas a faixa etária máxima é as jovens. As jovens só se sentem inspiradas, virem buscar conselho às outras jovens. Se encontrar um perfil de mulher transformada que tu és, acima de tudo tem que encontrar uma mulher humilde. Porque uma mulher arrogante, jovem buscar conselho de uma mulher arrogante é difícil, principalmente mulheres. Já agora, o que é necessário para que tenhamos mais jovens, né, inspiradoras? O que é que nós devemos fazer para que tenhamos... Haja mais jovens inspirando outras mulheres, uma vez que há muita competitividade no seio de outras mulheres. O problema às vezes é aquele orgulho da juventude, de não aprender com aqueles, quer dizer, combater ou desafiarem com pessoas que tinham que aprender alguma coisa com elas. Primeiro é que nós devemos ser humildes e reconhecermos que alguma coisa está nos faltando. Se nós não darmos conta que alguma coisa está nos faltando, nunca vamos ir à busca de uma ajuda. Para você ir ao médico, você tem que entender que alguma coisa está te faltando. E para você ir à busca de ajuda, você tem que compreender que alguma coisa está te faltando. Se as jovens tiverem essa consciência, saírem da ignorância, deixarem orgulho de lado, viverem humildade, sinceramente vão à busca dessas pessoas, automaticamente serão também. E que análise tu fazes, não é? Dos comportamentos de algumas mulheres atualmente, tanto faz as casadas como também as solteiras, uma vez que tu lidas com essas duas pessoas, não é? Tu não lidas simplesmente com as mulheres casadas, mas também com as solteiras. E que análise tu fazes em termos comportamentais? Eu encontrei uma coisa que falta às mulheres, é preparação. As mulheres estão mais preocupadas em adquirir alguma coisa, mais do que se preparar antes de adquirir aquela coisa. Mas essa preparação, estamos a se referir ao quê? Quanto tu dizes a preparação? Geral, tanto antes do casamento, tanto antes de um trabalho, antes de lidar com a sociedade em si, porque tem vezes que a educação nas nossas casas falha. Porque a mulher em si tem que ser preparada, é por isso que a Bíblia fala que a mulher tola é que destrói, mas a mulher sábia é que constrói. Quando está a falar da responsabilidade, estamos a ver uma grande responsabilidade da parte da mulher. E se as mulheres não forem preparadas para esse efeito, automaticamente nem que elas adquirem, mais tarde depois vão perder. Ok, então isso quer dizer que enquanto nós mulheres não prepararmos os nossos psicólogos, ou seja, o nosso psicológico, né? Não prepararmos a nossa vida, por mais que bem lá na frente Deus nos abençoe com um lar, com um emprego, por falta da não preparação acabamos por perder as coisas. Acabamos por perder as coisas. Se nós não aprendermos a nos disciplinar antes de nós irmos, qualquer coisa que nós vermos aí, vamos pegar, vamos fazer, vamos baralhar as coisas. Se nós não aprendermos antes que no lar existe a submissão, a obediência, ao se sujeitar a uma autoridade, nem que nós ganhemos isso, lá vamos estragar, vamos fazer o diferente. Então,
A única coisa que eu notei nas mulheres é falta de preparação. Falta de preparação. Nós estamos muito apressadas em ir do que buscar uma preparação. Nós estamos preparadas em sermos submissas. Mas já agora, podes falar um pouquinho também sobre a submissão? Porque muitas mulheres acham, né? Que ser submissa é ser escrava. O marido está chegando, está dando uma boa galheta. E eu gostava que a nossa líder aqui, Garcia, falasse um pouquinho a respeito disso. As nossas irmãs, que acredito que vão se deparar com este vídeo, que a submissão não está relacionada a agressões, a submissão está relacionada à escravidão, né? Também não. Não está relacionada a isso. Mas antes de eu entrar nesse ponto que você tocou, eu queria contar a história da Ruth que a Bíblia menciona. Uma história que eu gosto muito dessa história. Eu queria contar da história da Ruth. Ela é uma jovem muito inspiradora. A Bíblia conta que foi um belo dia que ele trabalhava na terra de Boaz. E ela, do jeito que ela trabalhava, admirava. Ela admirava. É uma mulher que transformada, inspiradora também. Uma mulher que perdeu o marido, foi obrigada também a ficar com o cunhado, não? Não, ela não foi obrigada. Não foi obrigada. Muito bem. Ela simplesmente aceitou ir com a sogra. E depois, quando chegaram, ela decidiu sustentar a sua sogra, porque já não tinha como, sinceramente. Mas aquela sogra também não tinha mania. Não está falando mal das sogras. Já não tinha mania. E a Bíblia fala que ela foi no campo do Boaz, do jeito que ela apanhava, do jeito que ela colhia as coisas, fazia com muita alegria. Com muita alegria, de uma forma diferente. Tinha outras empregadas também, mas do jeito dela admirou, chamou a atenção de Boaz. O problema não é só ser mulher. Vai chamar a atenção. O problema é chamar a atenção. O problema é inspirar. O problema é transformar. E o problema é transmitir vida. Esse aqui é diferente. Existem mulheres e mulheres que naquele momento Boaz notou. Essa é quem? Em plena dificuldade, em plena dor, e ela está a sorrir. Ela está a colher com tanta satisfação. E ela nem cansava. Porque o perfil de uma mulher transformadora é uma mulher batalhadora. Não é uma mulher preguiçosa, é uma mulher ocupada com alguma coisa. Não é uma mulher que fica aí no quarto 24 horas sobre 24 e ligar para as outras pessoas. Não. Esse tipo de mulher não. É aquelas mulheres que acordam 4 horas. No provérbio 31, começa no 10 até em diante, no 31. Ela conta um perfil de mulher. Eu chamo ela mulher virtuosa, uma mulher transformada. Quem achará mulher virtuosa? Essa aqui é uma bênção, é uma herança que só Deus dá. Mas há aqueles também, pastora, que não podemos deixar de lado. Há mulheres graciadas, mulheres privilegiadas, mulheres que Deus formou elas, mas infelizmente que foram calhar com porcos, né? É pressa. Mulher que Deus preparou, não. Tem sempre alguém reservado. Eu falo sempre às pessoas, quando você deseja ter uma mulher excelente, tenha certeza que você também é um homem excelente. Quando você deseja ter um homem excelente, também tenha certeza que você é uma mulher excelente. Repita só, por favor, para os meus colegas ouvirem. Para quem é solteiro, ouça. Quando você deseja ter um homem excelente, tenha certeza que você é uma mulher excelente. Não és uma mulher excelente. O problema das mulheres é essa. Olha, eu tenho um sonho de casar com um grande homem. E o que é que tu fizeste para teres esse grande homem? Esse é que é o problema. Você é grande mulher. Grandes homens é para grandes mulheres. E grandes mulheres é para grandes homens. É por isso que a Bíblia fala que nos é dado segundo a medida da nossa fé. O que é maior do que você, o que você não vai conseguir cuidar, não importa se aquele homem tão maravilhoso que Deus te deu, você vai perder. Tudo que você não saber cuidar, não saber valorizar, você perde. É por isso que eu disse, as mulheres não estão sempre preparadas antes de irem.
Antes da Ruth ir ao encontro de Boaz, tem uma coisa que a sua sogra Naomi disse: lava-te. Usa a tua melhor vestimenta. Coloca o teu melhor perfume. Depois vá. Você não pode ir sem nenhuma orientação. Você querer como não, as mulheres precisam de ter mentoras. Precisam de terem conselheiros, conselheiras. Porque chega uma fase na vida que você precisa de alguém te motivar, te inspirar, que você consegue. Olha, para esse efeito, você deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve fazer aquilo. Porque a caminhada é longa. Se você for preparada, a tua caminhada for de 50 quilômetros, tiveres simplesmente 1 litro de gasolina, automaticamente você não vai chegar. Nem que você tenha desejo profundo de você chegar até lá, você não vai chegar. E como é que a nossa profetisa, vice-pastora Maria Garcia, analisa a juventude atual? Digamos, quando digo a juventude, estamos a falar para o lado feminino. Fazendo uma análise no geral, muita mulher que ainda precisa de ser transformada. Eu tenho alguns amigos, eles falam assim: as mulheres não se convertem, as mulheres se convencem. Sabe por quê? Estão convertidas? Não estão convertidas, elas se convencem que estão, mas não estão. Sabe por quê? Porque está escrito, né, que nós encontramos para elas. O que elas tinham que ser, não é aquelas que nós encontramos para elas. Por isso que meu pai espiritual, né, o reverendo Churi, diz o seguinte: nem que você ver uma mulher cantando muito, antes de você casar com ela, conheça o seu caráter. Porque lá em casa, bastidores, sim, não vai te cantar, vai te gritar. É isso. Você vai pensar que esse anjo que eu tirei da igreja é o demônio. Sim,